Fala, minha gente, vamos lá agora um pouquinho sobre igualdades na química. Vamos falar aqui dos isótopos. Perceba que eu estou deixando o P aqui de outra cor, maiorzão. Para quê? Para chamar a atenção de vocês, ó. Isótopos. Prefixo iso significa mesmo, igual. Então, quando eu tenho um isótopo, eu vou comparar espécies químicas com o mesmo número de prótons. Então, P de prótons. Então, os isótopos são espécies químicas, átomos, com o mesmo número de prótons. Então, minha gente, olhando para eles, né, olhando aqui para as representações, ó, de cara eu vejo que os númerozinhos aqui de baixo, ó, são iguais. Então, quando você observar representações químicas que o número de baixo é igual, os caras são isótopos. Mas o que diferencia esses dois átomos de carbono? A quantidade de nêutrons. Então, os isótopos, para que eles não sejam exatamente os mesmos átomos, exatamente iguais, eles vão ter diferentes quantidades de nêutrons. Por isso, o número de massa é diferente, tá? Mas o que caracteriza isótopos? Os números de baixo iguais. Belezinha? Agora, os isóbaros. Os isóbaros. Vê aqui o azinho, ó. O azinho não, né? Um azão aqui. Esse azão indica número de massa. Então, isóbaros são átomos com o mesmo número de massa. Visualmente, ó, eles têm o mesmo número em cima, ó. Então, os números de cima são iguais. Então, olha só, números de baixo iguais, isótopos. Números de cima iguais, isóbaros. E os isótopos, que são eles, Pink? São átomos com o mesmo número de nêutrons, tá? Ô, Pink, ô louco, mas não tem nada igual no visual? Não, aqui no visual não tem nada igual. Eu vou ter que quantificar aqui e encontrar o número de nêutrons. Então, se você olhar com carinho aqui, ó, nêutrons do cálcio vai ser aí 40 menos 20, deu 20. Nêutrons do cloro, 37 menos 17, deu 20 também. Por isso, eles são isótonos. Então, isótonos, mesmo número de nêutrons, eu vou ter que calcular o número de nêutrons, que é o número de cima menos o número de baixo. E os isoeletrônicos? Mesmo número de elétrons. Então aqui, ó, a mesma ideia dos isótonos. Não dá para ver no visual. Eu tenho que achar a quantidade de elétrons. Nesse caso do sódio, na forma 1+, do cátion sódio, os elétrons dele, pô, Pink, como eu vejo? Ó, não são 11 prótons. Não é 1+. Quando é um cátion, eu tenho elétrons em menor quantidade. Quantos elétrons a menos eu tenho aqui nessa representação? Eu tenho um elétron a menos, por isso é um íon positivo. Se são 11 prótons, para ter um elétron a menos, eu tenho que ter 10 elétrons. E do neônio, meus queridos? Átomo neutro. Se é átomo neutro, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Então, eles são isoeletrônicos. Belezinha? Moçada, abraço!